Que bom que a boa sorte trouxe vocês novamente à nossa história. Então vamos lá. Trigésima sexta noite. Dinazarda, segundo o seu costume, disse a sultana: minha rica irmã, se não dormis, rogo-vos que prossigais a história das senhoras e dos calendres. Continuou Sherazade assim. Enquanto acudiram Zobeida e Sofia em socorro de sua irmã, não pôde um dos calendres deixar de dizer: melhor nos fora ter dormido em campo raso do que entrar aqui. Se cuidássemos ver semelhante espetáculo. O califa, que o ouviu, chegou-se a ele e aos outros calendres, dirigindo-lhes: que significa tudo isto? Diz ele. Aquele que acabava de falar lhe respondeu: Senhor, não sabemos mais do que vós. No que replicou o califa: não sois da casa? Nem poderia informar-nos daquelas cadelas pretas e desta senhora caída em desmaio e tão indignamente maltratada? Senhor, replicaram os calendres, nunca na nossa vida viemos a essa casa, e nela entramos alguns instantes antes de vós. Aumentou isso o pasmo do califa. Talvez, replicou ele, que este homem que está conosco saiba delas alguma coisa. Fez um dos calendres aceno ao Mariola para que se chegasse e lhe perguntou se não sabia por que foram as cadelas pretas açoitadas e por que parecia pisado o solo o selo de Almina. Senhor, respondeu Mariola, posso jurar-vos pelo grande Deus que está vivo, que nada sei de tudo isso, não sabemos mais uns que os outros. É bem verdade que sou dessa cidade, porém nunca entrei senão hoje nesta casa. E estou pasmado de ver-me nela. Não estou menos de achar-me na vossa companhia. O que aumentou meu espanto, acrescentou ele, foi não ver aqui homem algum com essas senhoras. O califa, a sua companhia e os calendres tinham cuidado que o Mariola era da casa e que poderia informá-los do que desejavam saber. O califa, determinado a satisfazer a sua curiosidade por qualquer preço que fosse, disse aos outros: dai-me atenção, visto que somos 7 e que nós temos 3 senhoras contra nós, obriguemo-nos a dar-lhes as explicações que desejamos. Se recusam dar-nos de boa vontade, estamos em estado de constrangê-las. Opôs-se a este parecer o grão-vizir Giafar, postou ao califa as consequências, sem todavia dar a conhecer a este príncipe e aos calendres, dirigindo-lhes a fala como se fosse mercador. Senhor, diz ele, considerai que temos que conservar a nossa reputação. Vós sabeis sob que condição resolveram essas senhoras recebermos em sua casa. Nós a aceitamos. Que se diria de nós se falássemos a ela? Seríamos ainda mais repreensíveis se nos acontecesse alguma desgraça. Não há provas de que existem de nós essa promessa, e por isso devemos mantê-la, para que não tenhamos de nos arrepender. Nesta passagem falou o vizir ao califa à parte, em voz baixa. Senhor, prosseguiu-me ele, depressa acabará a noite, que vossa majestade tenha alguma paciência. Virei buscar essas senhoras amanhã, levá-las perante vosso trono, e delas sabereis tudo o que quiserdes. Apesar de ser judicioso esse conselho, rejeitou o califa. Impôs silêncio ao vizir, dizendo-lhe que não podia esperar tanto tempo, que pretendia ter no mesmo instante a explicação que desejava. Não se tratava já senão de saber quem lhe levaria o recado. Procurou o califa induzir os calendres a falar-lhes primeiro, porém acusaram-o. Por fim, convieram todos juntos que seria o Mariola. Dispunha-se este a fazer a pergunta fatal, quando Zobeida,
Depois de ter socorrido Amena, que tornara-se do desmaio, se chegou a ele. Como os tinha ouvido falar alto e com calor, disse-lhes: Senhores, de que faleis? Que contestação é essa vossa? Tomou então Mariola a palavra. Senhora, diz ele, estes senhores vos rogam que lhe expliqueis por que depois de ter maltratado ambas as vossas cadelas, chorastes com ela, e de onde procede que a senhora que desmaiou tem o seio coberto de cicatrizes. Isso, senhora, o que me encarregaram de vos perguntar. Zobeida, ouvidas que foram essas palavras, mostrou um semblante altivo, e virando-se para o califa, para a sua companhia e para os calendres, é verdade, senhores, disse ela, que o encarregasse de fazer-me esta pergunta? Responderam todos que sim, à exceção do vizir Giafar, que não disse palavra. Vista essa confissão, disse-lhes com um tom que bem mostrava quanto estava escandalizada. Antes de conceder-vos a graça que me pedis de receber-vos, devo prevenir qualquer motivo de ficarmos descontentes convosco, por estarmos sozinhas. Concedemos-vos debaixo da condição, nós os aceitamos debaixo da condição, de não falardes do que não lhes diz respeito, com receio de ouvirdes o que não vos agradaria. Depois de vos ter aconselhado, agasalhado e regalado do melhor modo que nos foi possível, não deixais, todavia, de faltar a vossa palavra. É verdade que acontece isso pela facilidade que tivemos. Isto, porém, não vos desculpa, e não é decente o vosso procedimento. Proferidas essas palavras, bateu fortemente com os pés e mãos 3 vezes e gritou: Vinde depressa! Abriu-se logo uma porta e entraram 7 escravos pretos, possantes e robustos, com alfange na mão. Agarraram os 7 homens da companhia, lançaram-nos por terra e mataram-nos pelo meio da sala e se preparavam a cortar-lhes a cabeça. É fácil figurar qual foi o susto do califa. Arrependeu-se então, porém muito tarde, de não ter querido seguir o conselho do seu vizir. Todavia, esse desgraçado príncipe, Giafar, Mesu, o Mariola e os calendres estavam dispostos a pagar com suas vidas e a sua indiscreta curiosidade. Porém, antes que recebessem um golpe fatal, um dos escravos disse a Zobeida e às suas irmãs: altas, poderosas e respeitáveis senhoras, é preciso que se lhes corte o pescoço? Esperai-lhe, respondeu Zobeida. Importa que os interrogue primeiro. Senhora, interrompeu Mariola assustado, em nome de Deus, não me faceis morrer pelo crime alheio. Sou inocente. Esses são os culpados. Ai de mim, continuou ele, chorando. Passávamos o tempo tão agradavelmente. São esses calendres tortos a causa dessa desgraça. Não há cidade que não se arruíne à vista de homens de tão péssimo agouro. Senhora, rogo-vos que não confundais o primeiro com o último. Lembrai-vos que é mais decoroso perdoar a um miserável como eu, desprovido de qualquer socorro, do que oprimi-lo com vosso poder e sacrificá-lo ao vosso ressentimento. Zobeida, apesar da sua cólera, não pôde deixar de rir daquelas lamentações do Mariola. Porém, sem fazer caso dele, dirigiu a fala aos outros uma segunda vez. Respondei-me, diz ela, e declarai-me quem sois, do contrário não tendes senão um momento de vida. Não posso capacitar-me que sejais homens honrados, nem pessoas de autoridade e de distinção no vosso país, qualquer que possa ser. Se assim fosse, teriam tido mais discrição e mais atenção para conosco. O califa, de caráter impaciente, sofria muito mais do que os outros, vendo que a sua vida dependia da ordem de uma senhora escandalizada e sem justa razão
enfadada. Porém, principiou a conceber alguma esperança quando viu que queria saber quem eles eram, pois imaginou que não lhe mandaria tirar a vida quando fosse informada de sua origem. Razão porque disse em voz baixa ao vizir, que estava perto dele, que decidisse declarasse logo quem ele era. Porém o vizir, prudente e cordato, desejando salvar a honra do seu amo, e não querendo fazer pública a grande afronta que sobre ele mesmo atraíra, respondeu só: não temos senão o que merecemos. Porém, ainda que para obedecer ao califa quisesse falar, não lhe teria Zobeide dado tempo para isso. Tinha-lhe já dirigido aos calendres, e vendo-os tortos todos três, perguntou-lhe se eram irmãos. Um deles respondeu por todos: não, senhora, não somos irmãos pelo sangue. Somos irmãos como calendres, isto é, observando o mesmo modo de vida. Vós, replicou ela, falando a cada um em particular, sois torto de nascimento? Não, senhora, respondeu ele. Sou por uma aventura tão maravilhosa que não há pessoa no mundo que não aproveitasse dela, se estivesse escrita. À vista dessa desgraça, mandei rapar a barba e as sobrancelhas, e fiz-me calender, tomando-me o hábito que trago. Fez Zobeide a pergunta aos outros dois calendres, que lhe deram a mesma resposta que o primeiro. Porém, o último que falou acrescentou: para dar-vos a conhecer, senhora, que não somos pessoas do comum, e para que tenhais alguma consideração conosco, sabeis que todos três somos filhos de sultões. Ainda que nunca nos víssemos, senão esta tarde, tivemos, todavia, tempo de conhecer-nos uns aos outros pelo que somos. Posso assegurar-vos que os sultões a quem devemos a vida têm algum crédito no mundo. Ouvido que foi esse discurso, moderou Zobeide a sua ira e disse aos escravos: dai-lhes alguma liberdade, porém ficai aqui. Ao que nos contarem a sua história e o motivo que os trouxe a esta casa, não lhe façais mal algum, deixai-os ir onde quiserem, porém não poupeis os que recusarem dar-nos esta satisfação. Dita essas palavras, calou-se Sherazade e o seu silêncio, assim como o dia que aparecia, dando a entender a Shahriar que era tempo de levantar-se. Assim o executou, propondo-se de ouvir no dia seguinte a Sherazade, porque desejava saber quem eram os três calendres tortos. Nossa, uma história vai levando a outra. O que dará isso? Veremos amanhã na continuação dessa história. Agradeço muito a presença de todos vocês aqui. Alabei.